Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre sono, sobre dormir bem. Acho que vale a pena. Passei por uma experiência com um cliente, pediu para mim avaliar a produtividade baixa dos vendedores, né? E aí, sempre a produtividade está associada com o meio em que se vive, né? Não tem como dissociar o que a pessoa faz com a vivência com as coisas do dia e as relações e essa coisa toda, né? E aí, quando tu olha os números, tu vê que é muito normal em equipes, alguns produzindo bem, outros mais ou menos e outros mal, assim, que tu tem que ver o que é que está acontecendo, né? Mas antes de conversar com a equipe comercial, a gente precisa entender o modelo de liderança e o ambiente e as crenças do líder com relação à equipe comercial, que é uma primeira checagem, né? Números, personalidade do cara, a forma como ele atua com os vendedores, o que é que ele pensa, o que é que ele acha, quais são as crenças, né? E aí nos números tu vê isso que eu acabei de comentar. É quando tu vai para as crenças, né? Aí tu tem o líder dizendo o seguinte: o pessoal, se não ficar em cima, se não ficar cobrando, se não ficar ligando, os números não acontecem. Algo do tipo assim, os caras são os folgados, né? Eu sou o batedor de bumbo e eu bato bumbo, senão os caras não remam. É uma mentalidade meio que de herói, assim, né? O cara diz, tem um monte de gente, tem que ficar em cima de todo mundo, né? E aí um fator que aparece é a alta rotatividade da equipe comercial. As pessoas saem. Bom, passada essa fase inicial, né? A gente vai para o diagnóstico conversando com as pessoas. E aí tu percebe nas conversas, nas entrevistas, que o povo está estressado, assim, né? Estressado. O estresse ele é bom até um determinado limite. Depois de um determinado limite, ele passa a atrapalhar a produtividade, né, e fazer com que as pessoas não consigam relaxar, não consigam ter conversas com os clientes de uma forma tranquila e produtiva, não conseguem dormir, acordam cansados, acordam irritados e passam o dia irritados e ainda vem o cara ligando, o chefe, né? Pô, e aí os pedidos, tal, tua meta tá baixa, tu tem que fechar tanto, né? É realmente para um vendedor uma situação crítica de estresse, vamos chamar assim, né? Tem toda um estudo aí, não sei o quanto vocês se interessam por isso, mas eu tenho até um profissional aí da consultoria que nos ajuda com os conceitos sobre essa coisa, né, do cérebro, né, da neurociência, dos fatores que fazem com que a gente tenha motivação e dos fatores que fazem com que a gente não esteja motivado. E aí tem aquela coisa da dopamina, né? Por exemplo, vou pegar em vendas, né? Uma meta, todo mundo sabe disso, mas vamos falar, né? Uma meta que não é estimulante, que não é desafiadora, porém atingível, já desmotiva de cara. Então, é preciso que o gestor faça, né, uma gestão de metas que seja alcançável e que exija, e aí gera no vendedor aquela coisa da motivação, da automotivação. Motivação não desce, né, num drone e aterriza sobre a tua cabeça, né? Tem muito folclore sobre essa coisa de motivação e, né, isso é muito pessoal, tem muito a ver com os valores de cada um, sobre o que, que a pessoa deseja e o ambiente. Está sempre associado ao ambiente que a pessoa... Porque nós somos seres sociais, né? Os nossos cérebros, eles são sociais, né? O nosso cérebro é uma fonte... vamos imaginar assim, né? Uma usina química e elétrica, né? Porque as coisas todas que a gente vê, que a gente ouve, vão gerando reações químicas e reações elétricas no nosso cérebro e a gente vai, então, sentindo as emoções. Nós somos emoções que falam, né? Então, o nosso ambiente diz muito sobre a forma como a gente vai agir,
né? E os elementos químicos que estão no nosso corpo de uma forma. Por isso que se diz que o estresse em excesso ele prejudica, né? Porque tu vai jogando, né? Ou tu volta lá no tempo, né? Ou tu corre do agressor, né? Que te gerou aquela coisa da ameaça, né? Ou tu luta, sai na porrada, sai na briga, né? Como a gente não pode ficar batendo aí em gestor, né? Que fica incomodando, ou em comprador, né, que fica querendo tirar vantagem o tempo todo e tal, né? Tem que correr. Então, pega no final do dia para baixar a adrenalina e vai correr, vai na academia, não fica usando esse estresse, né, que aí buscando compensações em coisas tipo beber, né? Fumar, comer demais, e essas coisas que estão aí disponíveis e tal, né? Que muitas vezes servem como armadilhas para a gente tentar, vamos dizer assim, colocar o nível de produtos químicos que a gente tem no corpo no normal. Tá, vamos voltar então essa questão da produtividade versus o cansaço, versus o estresse, versus sonos. Isso é uma coisa que não dá para outra pessoa resolver para a gente. A gente precisa dormir bem, de 7 a 9 horas por noite. Chegou 10 horas da noite, tem que dar uma descansada para acordar no outro dia cedo com vitalidade. Se tu não dormiu bem no outro dia, tu já sente na hora que não está legal, né? E aí eu, por exemplo, fico mal-humorado. Não saio batendo em ninguém, né? Às vezes vou correr, né? Tem que correr e tal, mas eu sinto que não estou legal. Então, essas horas de sono tem que pegar o celular, né, gente? Tem que pegar o celular e botar tirar os dados móveis, botar. Hoje já tem celular, tem essa coisa de hora do sono, né? De tanto a tanto ele não toca, então deixa ali, te afasta, né, desse aparelhinho, porque ele é útil, mas ele também pode se transformar num péssimo companheiro, né? E aí a pessoa perde a noção do quanto está sendo útil ou não. Vocês sabem, não é esse o tema, né? Então vamos voltar para a produtividade, tem que estar associado saúde, tem que estar associado uma alimentação boa, tem que estar associado um ambiente bom. Se for um ambiente muito tóxico, dá um jeito de resolver e chama para uma conversa, dá um feedback, diz, olha, velho, tu em vez de estar me ajudando, tu está me atrapalhando, porque eu estou aqui fazendo o meu trabalho e tu fica me incomodando, né? Eu sei fazer as coisas, eu sou, né, uma pessoa que sabe o que é que precisa fazer e tal. Então, é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque se tu tem uma mentalidade do outro lado de uma pessoa que acha que é todo mundo irresponsável e que ele é a pessoa que vai resolver. É claro, né, gente, que quem está numa posição de liderança sofre pressão que vem de cima, que vem de cima e que vem de cima. As organizações elas têm essa coisa da pressão descendo dentro de um cano e pegando todo mundo. Mas elas ainda não. Agora já estão começando a aprender, né, sobre burnout, sobre saúde mental e tal. Mas a maioria das organizações, até que eu convivo aí, né, e eu convivo com organizações de grande porte, mas também com organizações pequenas e médias, né, que a gente atende, muitas ainda estão naquele drive de vamos lá, vamos correr, vamos correr, vamos correr, porque confundem correria com produtividade. Produtividade é bem diferente de correria. Produtividade é tu fazer muito mais com os recursos que tu tem e, de preferência, gastando menos energia. Só olhar o conceito das fábricas, né? Os caras trocam uma máquina que gasta muita energia elétrica por uma outra, que inclusive vai produzir mais, né? Dá para pensar também numa geladeira em casa, né? Quando tu troca uma geladeira com um consumo X por um consumo muito inferior, a geladeira não só gela mais, uma geladeira nova, como ela consome muito menos. Isso é produtividade, isso é aumento de produtividade, né? Agora, ir lá e aumentar né, o seletor da geladeira para fazer com que ela gele mais, ela vai gastar, inclusive, mais energia elétrica. Isso vale para nós, a gente vê, puxa, em vendas é muito doído a gente vê o pessoal associar correria com efetividade.
né? E aí tu pega os gerentes mal preparados, que o cara não está preparado, ele não sabe lidar com a pressão, né? E ao invés de ele ficar fazendo melhorias no time, fazendo coaching, preparando as pessoas para viverem melhor, para produzirem melhor, para serem mais saudáveis, para se alimentar melhor, cuidar do time, né? Os caras ficam fazendo pressão e vamos lá, e o WhatsApp no cara, e como é que tá a tua meta? E tu já tinha, tá com tanto, tá com tanto. É muito precário tudo isso, né? Então, voltando ao princípio, durma tuas 7 horas, 8 horas, 9 horas, sono não é uma coisa que se recupera. Se tu dorme 4 horas, 5 horas por noite, está sempre devendo para o sono, tá? Isso vai fazer. O sono é aquele momento onde o teu organismo restaura as coisas, os filtros funcionam, restaura os elementos químicos que precisam restaurar, né? E aí tu acorda no outro dia pronto para mais um dia de vida, pronto para a luta, vamos dizer assim, né? E esses ambientes tóxicos que acham que a pressão e o estresse são extremamente necessários, né? Eles precisam ser revistos, porque a saúde é uma coisa muito pessoal, né? Tu não tem como comprar lá na frente a saúde, né, que tu perdeu lá atrás para cumprir meta para uma empresa que tu estava prestando serviço, né? Então, é uma reflexão, né, pessoal? É uma reflexão, porque eu estou vindo aí desse momento aí, né, de olhar esse panorama todo e dizer, nossa, isso é bem difícil de consertar. E aí, quando tu pega aquelas pessoas de baixo desempenho, né, elas estão do lugar errado, ali é bem mais complexo, né? Não é que a pessoa não se esforce, ela não consegue entregar porque ela não sabe como entregar. Precisaria, na verdade, os de menor desempenho precisariam de muito mais atenção dos gestores do que as pessoas que estão indo bem. Mas quando tu pega tradicionalmente, né? Não é uma lei, é só uma. Tu pega o gestor comercial, ele se aproxima dos que vão bem porque são os caras que dão resultado. Então, ele coloca uma energia mais forte nos caras que entregam as metas, que já vão entregar meta, muitas vezes sem precisar do gerente em volta arrodeando, né? O cara vai lá, entrega a meta, e aí o gerente se aproxima dessa turma, né, que são normalmente os 20% que são os mais capacitados, e aí pega os 20%, né, que são os que mais sofrem, os menos capacitados, e deixa os caras à deriva, tá? Te vira aí, né? Se tu não produz mesmo e tal, né? Ou quando liga é para botar pressão, né? E esse não é o papel é ajudar, desenvolver as pessoas. Bom, aí tem que chamar alguém de fora, aí tu vai lá conversar com a pessoa, bom, tu ouve barbaridades, assim, né? Sobre as coisas que acontecem, e aí é claro que a pessoa dorme mal, levanta desmotivada, produz metade do que podia produzir, vende metade do que podia vender, já chega nos clientes derrotado, é um círculo extremamente pernicioso, assim, para baixo, né? Muito difícil de dar a volta, né? É possível dar a volta, mas não é nada fácil, né? Então, reflexão do dia, né? Vamos colocar a saúde como uma das prioridades, porque saúde e produtividade estão intimamente associadas, né? E uma saúde começa com uma boa noite de sono. Boas vendas, vamos encerrando aqui. Se vocês gostaram, né, curte ali, né, dá um like, né, manda para algum conhecido aí que tu sente que não dorme tão bem ou que é meio estressado e tal, né? A gente precisa ir atrás de conteúdo e de coisas que façam com que a gente se sinta melhor. Somos humanos, temos as nossas deficiências, mas nós temos que também nesse mundo louco aí, né, nessa correria atrás de resultado, né, uma mentalidade assim meio esquisita, né? A gente tem que ter também o nosso tempo para recarregar as baterias e ser feliz. Um abraço.